Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Porque persuado eu agora a Deus, a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Eu vou ler novamente. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez diante do Senhor nós estamos orando, clamando a Ti que nos instrua, nos ajude, nos faça, Pai amado, não somente ouvintes, mas praticantes da Sua palavra. Que o Seu nome seja glorificado e exaltado nesta noite e em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Uma vida condizente. Então, o apóstolo Paulo, ao escrever aos nossos irmãos lá das igrejas que estavam lá na Galácia, combatendo os falsos ensinos, ensinando os irmãos acerca da graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, graça essa que nos faz entender que tudo aquilo que nós fizermos para tentarmos obter a salvação é inválido, porque graça significa favor imerecido. Tudo que foi necessário ser feito para que nós pudéssemos alcançar a salvação foi feito por Jesus Cristo. Então Paulo está combatendo os judaizantes ali. Aqueles homens que estavam dizendo assim, olha, você precisa observar a lei ainda. Você precisa se circuncidar. Você precisa cumprir alguns rituais. Ter algumas práticas para que você possa, então, alcançar a salvação. E nós falamos sobre tudo isso até aqui. E uma das coisas que eles estavam acusando Paulo era de que Paulo estava querendo enfraquecer o evangelho. Paulo estava querendo apresentar um evangelho mais frouxo. E Paulo vai responder para eles o seguinte, olha, eu estou querendo, porventura, agradar homens ou Deus? Porque se eu ainda estivesse buscando o favor dos homens ou querendo agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Meus irmãos, com os excessos de investidas do inimigo, muitos crentes estão sucumbindo. Um dos maiores desafios da vida cristã é o posicionamento exigido ao crente. Deus nos ensina e nos instrui que, como crentes, nós precisamos nos posicionar. A realidade é que uma multidão de crentes estão sendo engolidos por tamanha mentira. Muitos crentes estão transformando mentiras em verdades. Parece que o diabo não está tendo mais o trabalho de iludir crentes. E ele está lançando agora uma mentira sem roupa, uma mentira despida. O diabo agora está mentindo para nós sem colocar nesta mentira um disfarce. E nós estamos assumindo essa mentira como verdade. O diabo não está mais nos iludindo, ele simplesmente está lançando a mentira e nós estamos abraçando tudo isso em nome de um bom relacionamento, tudo isso em nome de uma política da boa vizinhança. O que muitos ignoram é que nossas ações revelam nosso coração. O que muitos ignoram é que o nosso coração revela a nossa essência. O que muitos ignoram é que nossa essência é quem realmente eu sou. Se alguém olhar para você, vai concluir quem você é baseado naquilo que você faz, naquilo que você fala, naquilo que você pratica. Se alguém olhar para você, vai concluir quem você é baseado nas suas ações. E como cristãos, nós devemos possuir ações que condizem com essa verdade. E Paulo nos ensina claramente que o verdadeiro cristão é quem age para agradar a Cristo e não para agradar a si mesmo. Meus irmãos, são inúmeras as ordens e em diferentes aspectos da vida que nós devemos viver de modo que condiz com quem somos.
Nós temos na palavra de Deus ordens para sermos pacientes. Nós temos na palavra do Senhor ordens para sermos crentes de oração. Nós temos na palavra do Senhor ordens para sermos amorosos. Nós temos na palavra de Deus ordens para sermos pessoas que realmente confiam em Deus. Mas não para por aí, meus irmãos. E o que pouco se fala hoje é sobre a importância de termos uma vida pautada na firmeza bíblica, nos valores de Deus. Uma vida pautada no corpo de doutrinas que são, em muitas passagens, explicados, enfatizados como a fé dos crentes. O Senhor Deus nos ensina, através desta carta, que nós precisamos ser homens e mulheres firmados na sua palavra. Devemos amar, sim, sem sombra de dúvidas. Devemos ser mais pacientes, sim, sem sombra de dúvidas. Devemos ser homens e mulheres de oração, sim, sem sombra de dúvidas. Mas também precisamos ser crentes, fiéis na doutrina do Senhor. Deus nos ensina claramente, através de Paulo, que a escala de importância na vida do crente é, primeiramente Deus, e depois as demais coisas. É isso que o Senhor Jesus ensina lá em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Paulo rechaça a acusação de que ele seria aceito pelos homens. Ou melhor, de que ele queria ser aceito pelos homens. Paulo está dizendo para eles assim, olha, o que eu estou dizendo para vocês não tem por objetivo agradá-los. Eu não quero que vocês me aceitem. Eu não estou fazendo tudo isso porque eu quero cair na graça de vocês. Porque eu não sou político. Eu não estava precisando de voto. Eu não estava se elegendo a vereador, a deputado, a presidente. Paulo estava dizendo que o seu Senhor era Deus. E foi então, quando fez uso do argumento irrebatível, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Paulo entendia que precisava viver uma vida condizente com o chamado de Deus para a sua vida. Paulo estava dizendo o seguinte, olha, eu não estou aqui para agradar homens. E essa deve ser nossa postura. Acima de tudo, nós devemos viver nessa terra para que o nome de Deus seja glorificado. Para que agrademos em primeiro lugar a Deus. E quando nós pensamos assim, não tenha dúvida de que muitas vezes nós vamos desagradar os homens. E os homens são pessoas da nossa família, os homens são pessoas do nosso trabalho, da nossa escola, do nosso convívio. A vida de Paulo como instrumento de Deus para nos ensinar, mostra-nos que nós devemos viver uma vida diferente da qual a gente vivia antes de conhecer a Cristo. Ele vai dizer aqui, ainda, ele usa essa expressão, ainda, agradar aos homens ou buscar ser reconhecido pelos homens, ou o favor dos homens era o que Paulo fazia antes de conhecer a Cristo. Por isso ele vai usar essa palavra, ainda. Paulo, para agradar os seus senhores, antes de conhecer a Cristo, a Bíblia vai dizer que ele respirava ameaças e mortes contra os seguidores de Cristo. Está lá em Atos, capítulo 9, versículo 1. Antes dele cair do cavalo, como diz, né? Ele queria matar cristão. Era essa a vida dele antes de conhecer a Cristo. Tudo isso para agradar os seus líderes ali. Antes de Paulo conhecer a Cristo, a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 8, versículo 3, e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Era isso que Paulo fazia antes de conhecer a Cristo. Atos 26, 11, a Bíblia vai dizer, e castigando-os, muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas o persegui. Era essa a vida de Paulo.
Tudo que ele fazia tinha por objetivo não só agradar a Deus, mas também os seus líderes. 1 Coríntios 15, 9, Paulo ainda falando da sua vida antes de conhecer a Cristo, ele vai dizer: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Lá em Filipenses 3, 6, Paulo ainda falando, dizendo assim: segundo o zelo, o perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo perseguiu a igreja. A vida que Paulo tinha antes de conhecer a Cristo não é mais a vida dele pós-Cristo. Depois que ele teve aquele encontro com o Senhor Jesus. Depois de realmente ter o um encontro com Cristo, o crente experimenta uma mudança. Se você vivia para agradar as pessoas, hoje você não deve viver mais assim. Ah, mas pastor, o senhor está me dizendo que nós devemos viver em pé de guerra com as pessoas? Não. Eu estou dizendo que haverá circunstâncias em que você vai precisar decidir se você agrada a Deus ou se você agrada os homens. Atos 9, de 3 a 6, a Bíblia vai dizer assim, ó: e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar. Olha só, contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Paulo teve um encontro com o Senhor, e Deus disse para ele assim, o Senhor Jesus falou para ele: você vai entrar lá na cidade, você vai aguardar, porque eu vou dizer para você o que você vai fazer. É uma nova vida, meus irmãos. Paulo vai viver agora uma vida condizente. Esse é o resultado do alvo do crente. Resultado e alvo do crente. Paulo ele vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 13, que nós devemos amar, que o amor está sobre todas as coisas, partindo do homem. Não adianta você ter muitos dons, Paulo vai dizer. Não adianta você ser uma pessoa super aceita no mundo se você não tem amor. E vai dizer sobre amor. Mas aqui ele está falando sobre a nossa firmeza na fé. Nós devemos ser pessoas amorosas, mas também devemos ser pessoas firmes na doutrina do Senhor. Todo verdadeiro salvo do Senhor tem uma única realidade. Paulo enxergou a realidade da vida de um verdadeiro servo do Senhor. Uma vida condizente. Sabe o que tem em mente aqui quando Paulo vai dizer: se eu procurasse agradar os homens, não seria servo de Cristo? Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Meus irmãos, boa parte dos escravos naquela época, eles carregavam nos seus corpos a marca dos seus senhores por meio de um ferro candescente, um ferro quente. Assim como marca os animais, os escravos também eram marcados assim. E Paulo está dizendo assim: olha, agora eu levo no meu corpo as marcas das minhas campanhas. O meu sofrimento está aqui, ó, marcado no meu corpo. Quando as pessoas olhavam para Paulo, sabia de quem ele era servo, por causa das marcas que estavam no corpo de Paulo. Sabe o que Paulo está dizendo? Que muitas vezes nós vamos ter que escolher entre os homens e Deus. E escolher a favor de Deus, estar ao lado de Deus, vai nos custar alguma coisa. Vai doer. E nós precisamos ser firmes, suportar a dor. Sabe que tipo de dor? A dor do escárnio, a dor da inimizade muitas vezes, a dor da injustiça, a dor da chacota. Ué, será que não dói ver as pessoas tirando sarro de nós porque nós somos crentes fiéis? Será que não dói ver as pessoas conversando no cantinho sobre nós porque nós estamos querendo seguir o que a Bíblia fala? São marcas que ficam na nossa alma. E nós vamos ter que escolher.
Meus irmãos, as pessoas vão rir de nós, as pessoas vão dar risada na nossa cara. Eu não estou falando só pessoas do mundo, não, estou falando de pessoas dentro da igreja. Mas nós vamos ter que ser fiéis. Porque, como diz Paulo, eu procuro agradar a homens ou a Deus? Se eu estiver agradando aos homens, eu não sou servo de Cristo. O servo agrada o seu Senhor. Meus irmãos, muitos crentes levantam a bandeira das posses, sabe? Olha como eu sou um crente abençoado. Muitos crentes estão levantando a bandeira da intelectualidade, sabe? Olha os meus diplomas. Olha aqui, os meus filhos são diplomados. Meus filhos hoje são pessoas importantes. Tem muitos crentes assim. Existem crentes que estão dizendo, olha, eu sou uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, eu sou diretor de uma empresa, eu sou supervisor, eu sou alguém que faz parte da presidência de uma empresa, eu sou alguém importante. Mas Paulo queria demonstrar que era servo de Cristo. Paulo não estava ali para mostrar que ele era alguém importante em meio à sociedade, porque, humanamente falando, Paulo era. Ele foi um homem muito instruído. Ele era um fariseu. Sabe o que era um fariseu? Mais ou menos hoje. Era um homem que tinha o conhecimento de um juiz da Suprema Corte e a autoridade de um grande líder religioso. Então imagina, a gente olhar para o nosso STF e ver os homens de capa preta, além de ter autoridade jurídica, ter autoridade religiosa sobre o povo. Esse era Paulo antes de se converter. Ele vai dizer que ele estudou aos pés de Gamaliel, um homem super requisitado, um dos homens mais inteligentes da época de Paulo. E para estudar aos pés desse homem precisava ter muito dinheiro. Então Paulo era alguém importante. Mas ele vai dizer que toda a importância da sua vida não estava naquilo que ele possuía, tinha o que as pessoas sabiam sobre ele, mas as marcas que ele carregava no seu corpo. E é isso que nós precisamos entender, meus irmãos. E o que caracteriza o cristão não é aquilo que ele possui, não é a sua vida bem-sucedida, mas é o quanto ele obedece à palavra de Deus. Isso vai custar caro para ele. Se você entende que seu Senhor é Cristo e não os homens, e quando nós dizemos que o nosso Senhor é Cristo e não os homens, nós estamos incluindo nós mesmos. É o meu Senhor que é Cristo que é meu Senhor. Não são as pessoas que devem dizer o que eu vou fazer, e nem eu mesmo devo dizer o que eu vou fazer, mas a palavra de Deus que deve me conduzir. Se você entende que seu Senhor é Cristo, então você compreendeu o cerne do cristianismo. Mas se você ainda não entendeu, você precisa orar ao Senhor agora e pedir para que Ele te ajude. Paulo ele se preocupava antes em estar agradando a Deus, agradar os homens, ajustando a mensagem aos desejos dos homens, é atitude inconsistente para o servo de Cristo. Você não deve adaptar sua mensagem para agradar os homens. Você não deve adaptar a sua fala, os seus conceitos, aquilo que você entende sobre a Bíblia para agradar as pessoas. Porque isso não é nosso papel. Nós devemos sim saber como falar para as pessoas. Nós devemos sim pedir sabedoria de Deus para levar o evangelho de uma maneira que as pessoas possam compreender em nós o amor ao levar o evangelho. Consegue entender? Tudo que nós devemos fazer em defesa da nossa fé deve ser com amor, mas nunca com negligência. Não adaptar a palavra de Deus, mas dizer a palavra de Deus com amor no nosso coração. A vida de Paulo está dedicada em tratar de agradar aos outros? É óbvio que não. Paulo teve que falar com dureza aos cristãos na Galácia, porque estavam a sério perigo. E falar com dureza não significa falta de amor. Sabe, meus irmãos, certa vez em uma reunião muito importante, em uma grande empresa, um dos diretores estavam discutindo calorosamente com o presidente dessa empresa. Houve um excesso da parte do diretor
ao se dirigir ao presidente da empresa. De repente, um outro diretor dessa empresa teve que ser rude com esse outro diretor que estava gritando, se exaltando com o presidente. Ele disse, calma! E esse outro diretor olhou para ele, tomou um susto, e eles eram amigos. Muitas vezes, meus irmãos, nós temos que tomar uma postura como desse amigo aqui, que, preocupado com a atitude do seu outro amigo, teve que intervir com força. Por amor a esse amigo, ele teve que pedir para que ele calasse a boca, ou então ele teria o seu emprego perdido. Às vezes nós andamos tão cegos, atendendo o conselho de homens, ou as nossas infundadas convicções, que, sem que tomemos um chacoalho, vamos continuar seguindo cegamente como zumbis. Às vezes é necessário dizer, basta, chega, não é por aí. E Paulo, ele não vai se desculpar por suas palavras diretas aqui. Ele sabia que ele estava servindo fielmente a Cristo quando ele impedia que os cristãos seguissem naquela jornada. Meus irmãos, você está tratando quem? Tratando de agradar a quem? Os homens ou a Deus? Agradar a homens e a Cristo ao mesmo tempo não é possível. Ninguém pode servir a dois senhores. Não é o que diz a palavra do Senhor? Porque se você servir um, você vai desagradar o outro. Se você servir o outro, você vai desagradar um. Ainda que soframos agravos pessoais, ainda que mexam com nossa integridade moral e física por causa do Evangelho, nós precisamos nos manter firmes diante do fato de que o que realmente importa é o nome do nosso Senhor Jesus. Um dos principais objetivos dos judaizantes ali, que estavam causando tanta controvérsia e confusão nas igrejas da Galácia, era desacreditar a autoridade apostólica de Paulo. Sabe por quê? Porque eles sabiam que continuar batendo na doutrina não ia dar certo. Quando Paulo chega e vai dizer para eles assim, olha, vocês não devem viver como judeus, porque vocês são cristãos. Os judeus ali, os judaizantes, não tinham como rebater ou refutar o que Paulo estava dizendo, porque Paulo estava muito amparado, muito bem amparado na palavra de Deus. Então o que eles faziam? Era desmoralizar Paulo. Meus irmãos, nós não podemos nos intimidar com essas questões. Se você quiser ser firme na palavra de Deus e se manter firme na palavra de Deus, ninguém vai ter argumento contra a palavra de Deus. E aí você vai ser o alvo dessas pessoas. É batalha. Batalha. E a nossa posição em relação àquilo que Deus nos manda fazer deve ser reforçada ou defendida com base racional e não emocional. Pensa nisso. Olha só. Deve ter ferido muito Paulo, sabendo que muitos crentes que foram ensinados, liderados e pastoreados por ele, sendo convencidos por esses falsos mestres, a questionar os seus motivos e a duvidar de sua autoridade e da verdade do evangelho que ele pregava. Paulo olha para eles e diz assim, que tristeza saber que eu preguei para vocês, eu ensinei vocês, eu pastoreei vocês, e agora vocês estão dando ouvidos a eles, não com relação à doutrina, mas com relação à autoridade que Deus me deu. Imagina Paulo. Falou assim, olha, eu preguei para vocês, agora vocês estão dizendo que eu não sou apóstolo. Eu preguei para vocês e agora vocês estão acreditando que a autoridade que eu preguei para vocês não vem de Deus. Isso é muito triste. Mas sabe o que Paulo fez? Paulo não agiu emocionalmente, Paulo foi racional. Paulo não a chamou, ele não chama a atenção dos crentes para que os crentes pudessem olhar para ele. Paulo ele não bate no peito dizendo assim, ó, eu sou autoridade em pessoa. Paulo não faz isso. Mesmo sabendo, Paulo, que tudo aquilo que ele estava fazendo vinha de Deus, porque Cristo disse, olha, espera lá que eu vou dizer para você o que você vai fazer. Paulo sabia que ele sofreria perseguições.
Paulo sabia que a autoridade de apóstolo foi dada a ele por Deus e Jesus Cristo. Ele vai dizer lá no versículo 1. Eu sou apóstolo não da parte de homens. Não foi o homem que me ungiu apóstolo, que pôs a mão na minha cabeça. Foi Deus e Jesus Cristo. O verdadeiro crente, meus irmãos, deve colocar em evidência aquele quem o chamou em vez de si mesmo. Quando as coisas apertarem para o seu lado e as pessoas olharem para você porque você é o crente fiel e começarem a te acusar ou talvez te ofender, nunca diga que você é a pessoa, ou eu sou o cara, ou eu sou a mulher de Deus. Não. Coloque em evidência Deus. Porque a nossa batalha, quem vai batalhar por nós é Ele. Quando as pessoas guerrearem conosco, elas estão guerreando com o nosso Deus. E deixa Deus resolver. E coloque Deus na frente. Essa era a preocupação de Paulo. Não era a sua popularidade. Não era o seu sucesso pessoal. Mas era a verdade de Deus. Quando Paulo faz defesa do seu apostolado, ele faz essa defesa com o propósito de defender quem lhe deu autoridade. A quem deu a ele a integridade do evangelho que ele tinha fielmente proclamado nas igrejas da Galácia e em todo lugar que ele ia. É o que ele diz no versículo 1, quando ele afirma estar sob a autoridade de Deus e de Jesus Cristo. E eu quero concluir, meus irmãos, dizendo: todo crente precisa viver uma vida condizente. Eu e você, nós precisamos. Meus irmãos, saiba que nossa missão é lidar firmemente com os ensinos que nos foram deixados por Deus. Esses ensinos estão escritos aqui, na sua palavra, nas Escrituras, e nós a possuímos. Nós temos os ensinos do Senhor. Por mais difícil que seja, eu e você, todo crente fiel, deve sempre se colocar sob a orientação das Escrituras, para que a gente viva uma vida condizente. Todas as nossas palavras, todas as nossas ações devem ser expostas de modo que Jesus Cristo seja agradado. Não nós, e nem as pessoas à nossa volta, mas Jesus. E eu te pergunto, o que tem impedido de seguir o exemplo de Paulo na sua vida? E eu posso responder, talvez seja isso. O que te tem impedido de seguir o exemplo de Paulo é a vontade enorme que você tem de se sentir bem. Seja com o próximo, mas principalmente consigo mesmo. Eu não quero constrangimento. Deixa isso pra lá. E nos tornamos omissos. E pessoas estão se perdendo, indo para um caminho errado, se desviando da verdade, porque nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Não queremos chamar o irmão e dizer aqui: vem cá, eu posso te ajudar com isso. Vem cá, vamos procurar o pastor. Vem cá, vamos fazer um estudo bíblico. Vem cá, vamos orar junto, porque o que você está fazendo não é certo. Mas nós não queremos fazer isso, sabe por quê? Porque dá trabalho, dá muito trabalho, dá muito trabalho. Muitas vezes nós vamos nos deparar com situações desafiadoras, e essas situações desafiadoras vão revelar quem realmente eu sou e quem realmente você é. Nossas respostas irão mostrar se estamos mais preocupados em agradar aos homens. Quando eu digo os homens, são os seres humanos, e isso inclui nós mesmos, ou se realmente, como crentes fiéis, nossa maior preocupação será agradar exclusiva e unicamente o nosso Deus. Como você está agindo em meio aos desafios da caminhada cristã? A quem você está agradando? Por último, responda essa pergunta. Com base em tudo isso que você ouviu aqui nesta noite, você tem vivido uma vida condizente? E essa é a pergunta para a gente levar para a nossa casa, para a nossa semana, e buscar saber se de fato é isso que o Senhor quer de nós, e se o que o Senhor quer de nós, nós estamos cumprindo. Vamos orar.